talvez a pergunta mais difícil que você tenha ouvido nesse ano de Nosso Senhor Jesus Cristo 2023. Manda que eu domino no peito. Rocambole ou pão de queijo? Então, Du, o pão de queijo é um produto, na minha vida, imbatível. Imbatível. Porque você pode fazer um rocambole com qualquer recheio que jamais vai se aproximar de o mesmo pão de queijo com qualquer recheio ou, de repente, um pão de queijo com muito queijo. Pão de queijo é o melhor alimento do mundo e é nosso, é patrimônio gastronômico do melhor estado da federação, que pertence ao estado detentor de uma das 3 culinárias do Brasil, porque só existem 3, mineira, baiana e paraense. As outras são derivações. Quem discordar, aliás, quem concorda, respira. Eu vou me permitir alongar só mais um minuto para te fazer outra pergunta. Pergunta. Ressalvando antes que não tem nada a ver com a vida de ninguém, cada um Sim. faz o que quer. Sim. Eu não sou dono do Neymar. Agora, se você estivesse na condição de um atleta brasileiro, bem pago, que já foi lá fora, ganhou dinheiro, você faria como o Neymar, que está indo para um lugar agora que eu conheci, você deve conhecer, também você conhece das Arábias? Não conheço. Pois é, eu conheci agora... Vou com você, para a gente comemorar aquele negócio. Eu já fui para Emirados Árabes e agora, recentemente, ano passado, para o Catar. Tá. Um mundo artificial. Para começar, que não tem árvore, sabia, Gagê? Tô ligado. Não tem árvore. Então, para mim, não serve. Você iria, assim como o Neymar, aumentar a fortuna, que já é grande, para lá, ou voltar para o Brasil, como fez o colega dele de Santos, Lucas Moura, colega dele de geração, Lucas Moura, que se emocionou ontem, emocionou nós todos e está sendo feliz com a culinária brasileira. Du, eu já estaria lá na Arábia uns 3 dias antes do Neymar chegar. E se bobeasse, eu iria até a pé. 2,5 milhões por dia! Que isso, amigo? Eu ia pensar no rocambole, pão de queijo, mercado central, eu falei, não, eu já tenho bastante, estou voltando. Mas com o dinheiro que você ia ganhar lá, você podia ter um avião e ir de volta todo dia para lá, levando para você. Um abraço! Um abraço, Dudu! Não tem condição, não. Vamos falar de um balanço do primeiro turno a partir de agora, aqui nos Donos da Bola. Comigo, Tiagão, Eltinho, com o Thiago Fernandes, com o Thiago, 3 Thiagos aqui hoje, hein? É realmente o ataque dos monstros thiagueiros. Rápido, vamos falar do balanço desse primeiro turno aí, veja aí. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2023 chegou ao fim. Agora é hora de fazer um balanço sobre a participação das equipes mineiras. O Atlético começou o ano como um dos favoritos ao título. Sob o comando de Eduardo Cudê, a equipe fazia inclusive um bom campeonato brasileiro. Até que o professor começou a externar algumas situações internas, provocando mal-estar no clube. O argentino deixou o Atlético na 10ª posição após o empate em 1-1 contra o Red Bull Bragantino, ainda figurando no G4 da competição. No dia 16 de junho, o clube anunciou a contratação de Luiz Felipe Scolari e aí começou o declínio. O Galo chegou a alcançar uma sequência de 10 jogos sem vencer, até conseguir uma reação, ganhando os 2 últimos jogos do turno contra São Paulo e Bahia. A equipe alvinegra finalizou a primeira parte do campeonato na 10ª posição, somando 27 pontos, 7 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Fora da Copa do Brasil, Libertadores e bem longe do título, o grande objetivo passa a ser a classificação para a Libertadores do próximo ano. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o time de Felipão tem 24,3% de chances de Libertadores e 52,1% de Sul-Americana. Fato é que daqui para frente o time terá que manter o nível de concentração altíssimo em todos os jogos. Temos 19 decisões pela frente. E é isso que nós temos que focar, é isso que nós temos que fazer. E é isso que nós vamos tentar trabalhar toda semana. Após as últimas temporadas de sucesso, com classificações inéditas para Libertadores e Sul-Americana, o torcedor do Coelho esperava um ano tranquilo. Porém, a equipe, até então comandada por Wagner Mancini, largou muito mal na competição, chegando a 6 jogos sem vencer nas primeiras rodadas, com 5 derrotas e 1 empate. A campanha ruim fez com que o time ficasse estagnado na lanterna do Brasileirão e a falta de reação acabou custando o emprego de Mancini. Mesmo com a chegada de Fabian Bustos, o América não demonstrou reação e acabou perdendo para o Goiás.
A equipe soma apenas 10 pontos, com 2 vitórias, 4 empates e 12 derrotas. Isso mesmo, 12 derrotas. Agora a equipe alviverde terá a difícil missão de contrariar a matemática que aponta 89,3% de chances de rebaixamento. Para isso, o time terá que fazer um retorno perfeito. El año pasado América hizo una gran segunda parte y hizo muchos puntos, un equipo duro. Intentaremos hacer eso, tenemos que ser un equipo duro, que no tome goles fáciles, que trate de defender mejor y bueno, y que en ofensiva tengamos la profundidad o la variante como para convertir. Já o Cruzeiro deu esperanças ao torcedor celeste após conseguir uma boa largada no Brasileirão. A diretoria deixou claro que o grande objetivo seria a permanência na Série A. Apesar da queda de posições ao longo da competição, as novas contratações e o bom rendimento do time comandado pelo técnico Pepa nos últimos jogos fizeram com que a China Azul voltasse a sonhar com uma realidade bem melhor neste ano. O Cabuloso fechou o turno na 12ª posição com 24 pontos. Foram ao todo 6 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Se a prioridade era a permanência na primeira divisão, o clube agora está bem mais tranquilo, com 94,7% de chances. Falando de metas mais ousadas, as possibilidades de Libertadores são de 7,2% e para a Sul-Americana, 39,5%. O técnico Pepa aposta na continuidade do trabalho que vem sendo feito para atingir os resultados. É continuar, a única coisa que eu acredito é essa, é trabalho, porque com naturalidade as coisas vão acontecer e estamos preparados para fazer um segundo turno melhor ainda do que o primeiro. Valu, já vou te chamar para fazer, na verdade, um balanço rápido, embora seja muito difícil, porque nós estamos falando de 3. Um balanço rápido desse turno para os 3 mineiros, Valuzeiro. Tempo! Boa tarde para você, boa tarde para os amigos. Bom, o Cruzeiro começou de uma forma fora do esperado dele, por isso ainda tem hoje 6 pontos para a zona de rebaixamento, mas também o aproveitamento dele não é o das últimas 13 rodadas, na minha opinião. O Atlético, eu tenho uma grande decepção. Com sinceridade, acho que o elenco, tudo aquilo que o Atlético tem de investimento no futebol é para brigar sempre entre os 4 e sem estar, por exemplo, a 20 pontos do Botafogo, em que pese o Botafogo fazer uma campanha extraordinária. E o América, uma surpresa muito ruim, porque estamos falando de um time já, pelo menos para mim, estabelecido na Série A, mas que vai ter que fazer uma campanha quase que milagrosa para se salvar do rebaixamento. Então eu vou agora para você, Thiago. Balanço, te surpreendeu? O que te surpreendeu? A queda acentuada do América por estar onde está, tendo tudo que um clube precisa oferecer para estar diferente? O Cruzeiro, que muita gente, inclusive eu, muita gente comprou o argumento da direção de que, bom, vamos lutar contra o rebaixamento. Eu comprei, acho que eles estão sendo muito honestos. Viu, Guilherme Amaral? E o Atlético? Uma folha de 20 pau, o elenco que tem e tá ali no meio de tabela. Thiagão, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde, os amigos, pessoal de casa. A meu ver, acho que o América, para mim, é a maior decepção, porque o América era o time que a gente já imaginava que ia brigar ali no meio de tabela, meio para cima. E hoje a gente vê que o América tem toda uma estrutura, mas parece que o planejamento foi errado. O Cruzeiro, ao meu ver, está até um pouco acima das expectativas que todo mundo imaginava que o Cruzeiro ia brigar ali em 15º, 16º, mas eu acho que o América, ao meu ver, a decepção é até maior do que propriamente com o Atlético. O Atlético, lógico, está abaixo daquilo que a gente esperava, mas o América acho que foi uma decepção bem maior por tudo aquilo que a gente almejava, né, esperava do América aí no ano de 2023. A opinião polêmica hoje vai ser do Elton, eu vou largar por último, eu vou agora saber de você. Sua avaliação do trio. HG, eu tô, na verdade, bem decepcionado com o trio. Eu já disse aqui anteriormente, eu acho que o Cruzeiro talvez seja o que esteja mais próximo do que eu imaginava, que é ficar ali entre os 10 primeiros colocados. Então eu imaginava de fato isso para o Cruzeiro no início de temporada. E agora, com o elenco que foi montado nessa segunda janela, eu acho que é plenamente possível conseguir um lugar entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. E para o Atlético eu esperava um Brasileirão bem melhor, lá entre os 4. E para o América eu esperava um brasileiro semelhante ao que eu esperava para o Cruzeiro. Eu imaginava que as duas equipes tinham condições de ficar ali entre as 10 primeiras colocadas. E aí estou bem decepcionado, na verdade, com Atlético e América.
e apenas ligeiramente desapontado com o Cruzeiro. Olha aí. Achei que você teria uma opinião mais cascuda. Você disse que era do Elton? Não. Mas Eu acho que não vai ter opinião Mas eu te chamei cascuda, não. antes exatamente para ver se comprava uma resenha. Não. Agora você vai. Veja bem, a pior campanha, a tabela está te mostrando qual é. Lógico. Então eu vou fugir dessa pergunta, porque ela não faz o menor sentido. Qual o time que mais te decepcionou em cima das suas expectativas? Então, Não eu vou pipoca não, irmão. Não, Vai não vou pra cima. pipocar não. Primeiro eu queria falar a decepção, né? A decepção e expectativa, porque a decepção é o Atlético, expectativa do América que a gente tinha era outra totalmente diferente. E agora eu tenho uma preocupação. A preocupação com o momento que o Cruzeiro vive nesses últimos 13 jogos. Porque a gente pega o Cruzeiro das primeiras 6 rodadas, ele teve 4 vitórias. Então isso acrescentou bastante ao que é a pontuação do Cruzeiro hoje. Quando a gente pega a pontuação atual do Cruzeiro, a gente fala assim, ok, tá dentro do pacote. O problema é que o pós-sexta rodada do Cruzeiro foi muito ruim. O Atlético também viveu essas oscilações dentro do campeonato brasileiro, mas vivendo cabeça em Libertadores e cabeça em Copa do Brasil. O América também passou por isso. Agora os 3 times estão focados em uma única competição. E o campeonato que se inicia agora é um campeonato de muitas dúvidas para os 3 aqui grandes de Belo Horizonte. Olha só, todo lúcido. Imaginei que teríamos algo mais polêmico. Porque eu assim. acho que foi muito unânime. Tudo que a gente falou é tudo que foi falado durante todo esse primeiro turno aqui dentro. A gente sempre apontou essas questões, essas preocupações. O América, para mim, é a grande decepção. Decepção, é uma decepção Eu também absurda. Absurda. Ele tá. Gente, ele é o lanterna. 2 discordaram. Mas Aí não, ficou não. bom. Ele é o lanterna. Quer falar Lanterna. Não, Você fica vai concordar comigo? Não, fica Você vai vontade. concordar comigo? Tá Pode falar fácil, comigo. pode ir. A grande decepção é o Atlético. Por O causa Atlético, da o Atlético expectativa tem... que foi Não, criada. Não, expectativa que foi expectativa não, criada. que o time é dentro de campo. Exatamente. Ou pelo Eu segundo tô ano com valor. seguido, o atleticano vai normalizar o Atlético na segunda parte quase da tabela. Fusão, Não fala tem fusão aí, como. ó. Fusão. Aqui, eu tô muito com vocês, gente. A grande decepção é o Atlético. Você mete uma folha de... Ai, toda hora você fala isso. Ah, mas eu tô mentindo? Eu vou ser muito honesto, Então, HG. sabe por quê? Porque é muito triste a ver o tabela América como mostrou outra lanterna. coisa. É muito triste ver o América como lanterna, mas é muito mais esperado que o América seja lanterna do que o Atlético Aí não. Calma aí. Aí não. Você não deixou concluir. Do que o Atlético esteja na Você tá falando do 11ª, impacto, 10ª né, Thiago? colocação. É porque o pessoal, Eu acho estão muito mais. normalizando o Atlético nessa altura do Estão campeonato. quem? Estão muita Estão gente. normalizando. Vocês dois, Então, cita nome. Quem quiser, Vocês mete a dois. cara Fala a russa. fonte, irmão. Estão Você e o normalizando Elton. Mas um normalizando elenco o que eu tô com a acabando de qualidade que tem criticar. o Atlético, com o custo que tem o Atlético. A meta agora é atingir os 45 pontos. Absurdo. É claro que é. Absurdo. Quem falou aqui depois da Mas não é classificação... absurdo o América cair, gente. Quem falou depois da Pra mim classificação pro Palmeiras aqui no dia seguinte, que eu falei mim. aqui, fim de feira é o cacete, não tem nada de fim de feira não, irmão. O Atlético tem obrigação de buscar pelo menos um G6. Eu não falo mesmo do Cruzeiro. Cruzeiro pra mim é fugir do rebaixamento, sim. E ao América só me resta lamentar, Gente, que eu acho que dificilmente o América escapa. Vem cá. Quando a gente começou a pensar o Campeonato Brasileiro, a gente via o América como um time que Meio de brigaria tabela. sim no meio de tabela. Sim, Que eu também poderia vi isso. sobrar uma Libertadores Não, com você. pro América. A gente vê o América hoje. O América tem 10 pontos. É isso que o América tem? É 10 ou 13? 10 ou 12. 10? Acho que é 12. Eu acho que são Olha, 12. por favor, a tabela. Por favor, alguém O André- grita. se o André não grita gritar lá no em cima, ponto. tá errado. Grita Tá no bom, ponto. 10 pontos. Porque Aí, 10, 10 gente, pontos. é 10 pontos em 18 jogos que o América Ninguém tem tá um jogo a menos. normalizando isso, Eu né? não tô normalizando. Só que na escala de desastre. Sim, eu acho que tudo que se passou com o América, a questão financeira, a organização, o CT que tem, as possibilidades de contratação, o dinheiro que entrou. Manutenção de treinador, salário em dia, premiação em e aí dia. acontece. Gente, olha só, são 12. É 12, né? 10. 10 pontos em 18 jogos. Isso é muito pouco pro América. O Atlético, eu tô colocando o Atlético. O Atlético também faz uma campanha desastrosa dentro do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, é a pior desde 2017. Campanha de primeiro ano turno. seguido, com uma campanha muito Fracasso, ruim. Eu acho que eu tenho O interesse nisso aqui. Atlético venceu Eu acho muito- com todos os méritos, 21, Thiago, rapidamente,
22 e 23 o Atlético não disputou o Campeonato Brasileiro como deveria, como o seu elenco sugere pela qualidade. A culpa de quem? Aí tem muitas fatias. Só para passar número. Porque é o seguinte, só para passar número. é óbvio, é quem a monta, falta é de quem convicção determina. no comando. É isso aí. Só para o número não ficar errado, em 2017 o Atlético terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro em 15º lugar. O atual momento do Atlético, o Atlético é 10º lugar. Então, ou seja, nos últimos 10 anos é a segunda O pior Atlético campanha. joga Libertadores 18? Não, né? Segunda pior joga campanha. 19, né? Eu Acho não que ele lembro. fica fora de Mas 18 e joga nos 19. últimos 10 anos é a segunda pior campanha da era de pontos corridos. Os últimos 10, tá, gente? Fazendo um recorte só dos últimos 10 anos, é a segunda pior campanha do Atlético no Campeonato Brasileiro. Só um ponto, por que eu tava falando aquilo? Porque eu ia até fazer uma analogia, mas só de pensar, meu advogado mandou que não faça. Porque eu acho que eu ia tomar um ferro. Doutor André Freud. Doutor André Freud. Aí eu ia fazer uma analogia e desisti, mas enfim. Por que eu acho o maior desastre o Atlético? O Atlético tem um investimento enorme. O Atlético tem uma expectativa e um time muito forte. Aliás, um elenco muito forte. E o time, jogando, ele não consegue se espelhar isso. Não consegue ser o reflexo do que é esse elenco. Ele não consegue ser forte dentro das quatro linhas. Exato. O América talvez seja mais aceitável do que a campanha do Atlético. Cara, o América não está entre as maiores folhas do Campeonato Brasileiro. O América não está entre os maiores investimentos. Ele não tem os melhores jogadores. Eu esperava algo melhor do América. Mas eu o acho que pessoal tem. tá dando passos para trás, hein, Thiago? Também acho. Concordo Porque contigo. não era pro América estar flertando, na minha opinião, com o Z4. Quiçá contigo. 8 Gente, pontos nós para temos- sair de onde eles Nós estão. temos mas os dois era- extremos. Era muito mais Nós temos aceitável. duas grandes isso. Ô, gente, surpresas. só um ato falho meu aqui, eu falei que o América se dedicaria a todo para o Campeonato Brasileiro. O América tem a ainda está na Sul-Americana, perdão, nação americana, Contra o Fortaleza, desculpa. inclusive. Contra o Fortaleza. Eu trabalho nesse jogo. Vou lá encontrar a torcida do Coelhão. Ó, nos dois extremos da tabela nós temos duas surpresas. O Botafogo liderar uma grande surpresa, principalmente com sobra, e o América no Z4, na lanterna, é uma grande surpresa Aí também. agora vira a chave e pensa só agora, a partir desse momento. Tudo é realidade. O Botafogo, ele teve a consistência real e suficiente para se manter na primeira colocação. Gente, o América, o Botafogo, entre os 12 grandes, né, que a gente trabalha, isso o pessoal da década de 80 São vai mais lembrar. 12. A gente trabalha com os 12 grandes times do futebol brasileiro. O Botafogo pontuou contra todos, vencendo 10 e empatando com 2. Isso é uma campanha Irretocável. irretocável. E o América, quando a gente vê a pontuação do América, é a realidade. Aí você pensa, e dentro de campo? Dentro de campo, na grande maioria das vezes, foi para ser zona de rebaixamento. Agora, você não pode ir para a zona do rebaixamento pagando juros abusivos. Espera aí, não pode acontecer. Está sofrendo para pagar a prestação do carro, moto, van, caminhão, ônibus, fez um financiamento, está pagando juros abusivos, mas não sabe que está pagando. O caminho está aqui para resolver, gente. Olha aqui, ó, de saldo devedor e quitação, presta atenção aqui, o que devia e o valor para quitar. São valores absurdamente mais baixos do que você pode pagar se não fizer uma consulta. A consulta é fácil, você tem que pegar seu telefone agora e chamar no WhatsApp ou ligar, que é o mesmo número, 2566-2701, ou aquele QR Code que está lá no cantinho, só apontar para lá. Apontou, chamou pelo WhatsApp ou ligando, ou pelo QR Code, o consultor atendeu o seu chamado ou respondeu no WhatsApp. Aí você fala, eu quero fazer uma consulta para saber se no meu financiamento há juros abusivos embutidos nesse contrato. Pode ser de um contrato que já pagou, pode ser de um contrato que está pagando. O importante é você entender que se nós detectarmos juros abusivos embutidos no seu contrato, você pode receber de volta até 80% do que pagou ou está pagando de forma indevida. Perde tempo não, gente. Chama agora, peça agora. Aqui, ó, 2566-2701, eu estou te dando o caminho para você, de repente, receber até 80% do que pagou de forma indevida de volta. E se estão ligando para você falando de busca e apreensão de carro, moto, van, caminhão, ônibus, não entrega. Chama a gente que a gente te ajuda. 2566-2701, porque escritório de cobrança acha que você é bandido. Te trata como bandido, não sabe o motivo dos atrasos. Acontecem várias coisas, perde um emprego, alguém na família, outras é doença e tal. Mas te trata como um bandido, nós vamos te ajudar. 2566-2701, chama agora e fala com a gente que a gente vai te ajudar. Você pode receber dinheiro de volta para quitar, reduzir valor de prestação, faz o que você quiser. Agora, importante é você entender que está definida a final da Copa do Brasil entre São Paulo
e Flamengo, e o São Paulo vai fazer parte, a partir de agora, da final, do seleto grupo de campeões da Copa do Brasil. O oráculo nunca erra. Então já vou para você agora. Thiago, você viu o jogo, aliás, os jogos ontem, e diante do que você assistiu do Flamengo em campo e do São Paulo em campo contra o Corinthians, Flamengo contra o Grêmio, quem é favorito para a final? O Everton, tô com você, viu? Acho que São Paulo, acho que é a melhor final possível para quem gosta de futebol. É Flamengo e São Paulo, né? Ontem o São Paulo a gente viu, principalmente no primeiro tempo ali, ele amassou o Corinthians, né? O Corinthians abdicou ali de jogar, de partir para cima. Até no segundo tempo melhorou um pouco, muito por conta que o São Paulo recuou também, né? O Dorival ali fez algumas mudanças e o time deixou aí o Corinthians jogar um pouco mais. Mas eu acho que dessa vez aí vai dar o São Paulo. O Flamengo tem alguns problemas internos e a gente vê que hoje o São Paulo ele está numa crescente, né? O Lucas ontem fez uma partidaça, ajudou muito ali no setor ofensivo e principalmente também ali, né, no setor defensivo. A gente via o Lucas roubando muitas bolas no meio de campo, construindo contra-ataque. Está muito acima. E a gente vê, eu acho, né, que o São Paulo chega aí um pouquinho à frente do Flamengo para essa final. Já a final ontem, a semifinal, né, melhor dizendo, entre Flamengo e Grêmio, deu a lógica ali, né? O Flamengo acabou levando, acho que foi até pouco, 1-0 ali. O pênalti, né, a favor do Flamengo é questionável. Eu até vi alguns lances aí. Os árbitros estão dando, tá? Mas assim, tem O Atlético teve contra o Atlético Paranaense algo parecido. Mas teve um lance mesmo entre Flamengo e Grêmio esse ano, Desse um lance jeito. muito parecido e não o juiz deram. não deu. É aquela Eu questão acho da que ainda arbitragem tá horrorosa no faltando Brasil. A né? coerência, né? A gente tem que discutir muito qual é o critério. Como que é esse critério? O que pode e o que não pode? Porque assim, então, se vai dar mão em tudo, que dê em tudo. Porque eu acho que às vezes está meio que embolando a cabeça dos torcedores, dos analistas. Mas é que quando é do jogador do mesmo time, eles não dão. Quando é do adversário, você cabeceia no braço do adversário e eles acreditam que ali há um espaço ampliado, ou seja, há um risco, aí eles estão dando esses penais. Agora, eu também acho que há casos e casos. Por exemplo, nós discutimos aqui várias vezes, naquele Atlético e Palmeiras, o chute do Hulk e o braço do Marcos Rocha aberto. E ali eles não deram pênalti. Isso. E ficou provado, inclusive, numa imagem nossa aqui da Band, que o Marcos Rocha não estava com o braço colado no corpo e nem que a bola bateu e abriu. Não, Quando a bola bateu, ele estava virando e a bola movimento. bateu no movimento dele. E eles não deram. Ontem, eu achei o do Marcos Rocha mais pênalti do que o de ontem. Né? Então, quer dizer, realmente eles não chegam a um acordo. O critério que não está sendo entendido, e ainda falando a respeito dessa decisão, eu acho que o futebol ele propõe para a gente alguns roteiros que são dignos de cinema, né? E é o que pode acontecer nessa final Flamengo e São Paulo, que é o reencontro numa grande decisão do Dorival com o seu ex-clube. Da forma que ele saiu, da maneira que ele saiu, o último título que ele comemorou foi justamente a Copa do Brasil e depois é demitido. Depois sai da equipe do Flamengo. E agora vai ser o reencontro dele. Imagina esse roteirinho de cinema. O cara sendo demitido, o cara saindo triste, recebendo a ligação. Só para eu roteirizar aqui. O cara saindo triste depois de receber a ligação que estava sendo demitido. Nem foi pessoalmente, foi por telefone. Ele triste. Fica um tempinho parado. Vem a demissão do Rogério, a admissão dele ao São Paulo, o crescimento, o desenvolvimento que ele levou a esses atletas. Se falar mal um pouquinho, eu vou chorar. Não, chegando os reforços, o Lucas chegando, Rames Rodrigues chegando, e aí vem essa decisão justamente contra o Flamengo, que o Dorival venha a ser o campeão. Você acha que o final do filme, roteirizado pelo Elton Novaes, será um final feliz, com Dorival sendo campeão? Eu torço muito para que seja, HG, e achar é difícil num jogo tão complicado como esse. Mas para mim o Dorival tem um cara que ele tem potencial para ser o melhor jogador do futebol brasileiro. Jogador? O melhor jogador do futebol brasileiro. Na atualidade. Eu sei de quem você está falando. Lucas Moura. Tá muito acima. Sabe por quê, HG? Eu acho que historicamente ele talvez só esteja abaixo do Soares. Historicamente. No futebol brasileiro? No futebol brasileiro. Todos os outros caras, pra mim, ele era acima. Ele era acima do Hulk, ele era acima do Arrascaeta, ele era acima do sei lá, quem mais tem? Do Dudu, do Gabigol. Sim, ele tem um histórico, um estofo muito maior do que esses caras. Então, pra mim, ele só tá abaixo realmente do Soares. Só que o Soares vive com um problema crônico. E o Lucas ainda tá no auge. O Lucas tem 31 anos. O Lucas é novo.
Ele tem mais... 31 anos, hein? 31 anos. 31 anos é auge, Ele tem pelo menos... auge. Ele tem pelo menos mais uns 3 anos para queimar de lenha no futebol brasileiro. Então, eu honestamente acredito que ele pode vir a ser o principal nome do futebol brasileiro em 2023. E olha que jogando só meia temporada. Porque aí eu tô postando isso, porque eu acho que o São Paulo tem condições de vencer. Acho que o São Paulo vai Copa deixar do embora, Brasil e Sul-Americana. Eu estava conversando hoje com uma fonte de São Paulo, eu até acho que você suspeita quem seja, e ele me disse que o São Paulo já tenta essa manutenção, só que até o momento não existe uma proposta formalizada do São Paulo, porque o próprio Lucas pediu para que terminasse a temporada, para depois ele discutir sobre a possibilidade de renovação ou não. Importante frisar, o Lucas tinha um acordo bem encaminhado e apalavrado com Los Angeles FC lá dos Estados Unidos, só que agora a situação já esfriou, por pedido do próprio atleta, que quer curtir esse momento no São Paulo. Cara, já imaginou, traz o Lucas Moura, ganha a Copa do Brasil, a Sul-Americana, e daqui a pouco, mesmo que ele volte, né, que ele saia do Brasil novamente, esse cara vai sair com ainda maior do que era quando voltou. Ele tá leve, viu, Everton? Impressionante. Nós vamos falar mais sobre isso, eu quero perguntar o valor aqui. Nós falamos de Copa do Brasil porque eu queria chegar exatamente no próximo adversário do Cruzeiro, que é o Corinthians, desclassificado ontem, patético e apático em campo, né? O Corinthians ontem foi o Atlético do Cudê no jogo contra o Corinthians, lá na Arena, e nós vamos falar disso agora há pouco, daqui a pouco. O valor, toda vez que cito o nome do Cudê, que ele dá um pulo da cadeira. Mas é só para usar, só contextualizar e tal, enfim. Deixa eu falar do Aquabit, gente, o maior parque aquático de Minas Gerais. Gente, sábado agora, Belo Horizonte vai assistir ao primeiro luau na praia do Aquabit. Próximo sábado, vai ser uma noite incrível. Isso nunca aconteceu e vai acontecer agora e nós vamos te levar. Um luau na praia em território mineiro, simplesmente fantástico, com DJs, barraquinhas com comidinhas sensacionais, bebidas, show de abertura e a principal atração, primeiro show de abertura, DJ, barraquinhas e tal, o principal, Amado Batista. Você não pode perder essa noite incrível, os últimos ingressos estão sendo vendidos através da Central dos Eventos. Então chama no WhatsApp 31 97179 4141. 31 97179 4141. Adquira sua vaga no evento histórico. Próximo sábado tem uma super promoção, inclusive na compra de 2 ingressos de pista. Você ganha um desconto especial, mas só vale até às 18 horas de hoje. Comprando 2 ingressos de pista, desconto especial para o show do Amado Batista, Luau do Aquabit, próximo sábado. Sua festa agora é aqui no Aquabit. Alô, Valuzeiro, adversário do Cruzeiro. Eu falei aqui do apático Corinthians ontem, me lembrou muito o apático Atlético na decisão da Copa do Brasil contra o próprio Corinthians. Apático, assistiu o São Paulo jogar. São Paulo numa rotação muito acima. O Lucas Moura, gente, parecia um profissional jogando no meio de mamadeira. De mamadeira. Mamadeira, você tá ligado? Mamadeira, né? Que é abaixo do dentinho de leite. Mamadeira, dente de leite, juvenil, júnior, profissional. Pelo menos lá no Pombal era assim. Aqui eu não sei. Então, parecia jogando no meio de criança, cara. E o Corinthians assistindo, recuado, os caras marcando só por... Que nem o Brunão falou ali fora, marcação por Wi-Fi. Eu não tô entendendo. Vai ser uma massagem aqui no sábado, porque nós vamos arrebentar com os caras, Valu. O jogo tem que ser jogado, né, o Everton? Tá agora chamando minha atenção, né? Não, eu tô de oba-oba. Eu tô falando que tem que ser jogado. Agora sim, bons... Tá com medo do Corinthians, não, pô? Bons respeito. Medo é uma palavra diferente. Medo eu só tenho da dona Maria Helena e da Nath, minha esposa. O resto eu não tenho medo de ninguém, não. Diria que só da Nath que você tem, viu? Não, dona Maria Helena também. Lá é respeito, pô. Não, minha mãe é brava. É medo barra respeito, na verdade. Assim, bons resultados camuflam trabalhos ruins. E às vezes bons trabalhos não conseguem sobreviver sem resultados bons. É mais ou menos o Corinthians, para mim, em momento algum, nessa temporada até aqui, me enganou, tá? Eu não vi esse... mesmo quando tirou o Atlético heroicamente na Copa do Brasil, essa sequência sem perder, é um trabalho, é um time realmente que tem muitas dificuldades para jogar futebol e acho que a derrota para o São Paulo ontem acabou mostrando isso. E o Cruzeiro apresenta um futebol melhor do que o Corinthians tem apresentado, especialmente nos 3 últimos jogos, mesmo na derrota contra o Palmeiras, só que não consegue converter
isso aí dentro de campo. Vai ser um jogo, o torcedor do Cruzeiro já tem mais de 20 mil Você pode ingressos qualquer vendidos. coisa, só. E o Cruzeiro vai, como sempre, precisar do apoio e da paciência do seu torcedor. Vai ter que quebrar essa castanha de fazer gols no Mineirão que ainda não fez. Eu tô lá com você sábado. Então, O que nós vamos cantar sábado, tá, Tiagão? Eu estou pepalizado. Valorzinho pepalizado. Não, eu não. Hein? China azul ô, pepalizada. Valor, eu queria só te perguntar Elton quebrando a uma corrente. coisinha. O Não, Elton não. não tá pepalizado mais. Vai vir nessa parte do Traíra. pepalizado. Não vou trair a equipe. Você vai isso aí, ver. isso aí. Você falou a respeito do ser camuflado quando tá jogando mal, mas está conseguindo resultados. A questão do Pepa no Cruzeiro também não passa por isso? O time joga bem, mas não consegue os resultados? É isso que eu tô falando. Então, exatamente. Então não vai ser o encontro do Luxemburgo Isso. e do Pepa, não é esse São de encontro? duas frentes. Então o Pepa está fazendo um trabalho bem feito, tecnicamente. Nos últimos 3 jogos, pelo menos, eu considero assim. Até mais. Tem outros jogos que a porque gente pode Vasco, pegar. Coritiba e Goiás, nem o Padre Quevedo teria coragem. Isso não é assombroso. Eu falo assim, que dentro do Campeonato Brasileiro, a gente pega outros jogos A que o média Cruzeiro é foi... boa, Isso, de que o atuações Cruzeiro mais foi bem, boas do que ruins. jogou bem, se apresentou melhor que o adversário, mas não conseguiu os resultados. Então, esse vai ser o confronto de sábado, Exatamente. dessas duas situações. Bom, Você sabe Mas que- eu acho que pelo desempenho dos dois, o Corinthians, pra mim, teve até uma melhora com o Vanderlei depois de um começo muito Resultado, né, ruim. irmão? Eu acho até que porque teve o volta, resultado, né? né? Ele não Quando é- ele tinha o não é o Roger primor Guedes, o time jogar- tava jogando mais. Então, tá tudo bem. Claro, Então, o Roger Guedes o nem Roger carregou Guedes, tanta o Roger gente, Guedes mas- era meio que o Lucas Moura do Corinthians. Nem Noé sabe? carregou tanto animal, é isso? Não, tanta gente. Falei tanta Tô gente. brincando, pô. Mas, sinceramente, eu acho que quando tinha o Roger Guedes, o time tinha, em alguns momentos, um sopro de bom futebol. Por causa dele, No jogo e não de por causa ontem, de organização. No jogo de ontem, ele só conseguiu ter esse sopro de bom futebol depois que o São Paulo recuou. O jogo tava no finalzinho, finalzinho, o São isso. Paulo recuando ou e seja, o tal. São Paulo liberou a situação. É, Não, o São Paulo permitiu isso. Perdeu uns 3 gols na cara do gol Exato, ali, né? e o São Paulo permitiu isso. Mas, honestamente, eu acho que se o Cruzeiro não vence o Corinthians, a gente tem que começar a questionar o Pepa. Embora eu siga pepalizado, mas a gente tem que questioná-lo. Porque, cara, honestamente, o Cruzeiro perder pro Palmeiras é aceitável. O Cruzeiro tropeçar em alguns momentos é aceitável. Pela diferença, pela qualidade das outras equipes, pela dificuldade de se enfrentar um adversário num campo sintético. Mas num jogo, dentro de casa, o Mineirão começa a ter um gramado bem melhor para a prática do esporte e um time muito mais ajustado do que o outro. O Cruzeiro é muito mais ajustado que o Corinthians. Caso haja um resultado negativo, eu começo a questionar o trabalho. Mineirão pra você, pra nós toca 3, é ou não é, Evolução? Verdade. Cadê o sorriso? O sorriso dele. Sorriso feliz, né, cara? Eu gosto mais desse feliz. Nem ele tá acreditando. Deixa eu mandar nisso que um tá beijo pro Grande Peixe, operador de áudio lá da Itatiaia, que é um cara que eu Gente gosto. boa, O hein? Peixe é gente fina demais. Tava no Mineirão com uns amigos no domingo, inclusive. Grande Peixe, beijo pra você, Peixola. Tá assistindo a gente aqui, que além de ser um extraordinário operador de áudio, é um tremendo, um gente fina. Peixola, qualquer dia eu vou te convidar, viu, Peixe, pra você participar do programa aqui, dar uns gritos com o Filipão. Ó, gente, eu preciso falar pra vocês sobre um cuidado que é importante você ter na sua vida. Ontem à noite eu fui na casa do doutor Mauro Giacomi, o homem que emagrece as pessoas no mundo inteiro. É um fenômeno, o doutor Mauro Giacomi. Aí ele falou, vem cá, HG, vem cá pra você ver um negócio. Aí foi me levando pro quarto, eu falei, esse é bobo. Aí daqui a pouco ele, olha lá minha cama lá, ó, apontou, Oriental Medic, colchão Oriental Medic. Inclusive, comprou vendo o anúncio aqui. Eu corrijo a postura das pessoas, eu mesmo, HG, oferecendo conforto absoluto para sua correção postural. Eu faço isso para você. Todos os dias eu presto esse relevante serviço a você que está aí do outro lado. Você só precisa pegar o telefone e ligar no 30, aqui ó, nesse WhatsApp aqui. Você pode chamar no WhatsApp, 992160262 ou chamar no 0800 038 2000. Fale com um de nossos consultores. Se você quiser conhecer, perdão, a nossa fábrica, que há 30 anos está em Belo Horizonte produzindo e enviando para o mundo todo o melhor colchão do mundo, você é nosso convidado para ir lá conhecer, tomar um café, comer um queijinho com a gente lá e saber o colchão que você está comprando. Se você não quiser ir até a fábrica, quiser receber alguém na sua casa para explicar sobre o colchão,
chama nos 2 telefones aqui. No 992160262 WhatsApp ou no 0800 038 2000. Se você quiser comprar direto, aí compra direto da fábrica. É só ligar, paga em 18 vezes. Vou mandar para você 2 travesseiros terapêuticos também. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Então, selo do Inmetro está aqui atestando a qualidade do melhor colchão do mundo, que é o Oriental Medic. 0800 038 2000, melhor do Brasil. Vou para um intervalo rápido, ligeirinho, você não vai nem sentir. Ó, não desliga a televisão enquanto rola o intervalo, não, porque pode ter coisa importante no intervalo aí. Veja aí. E break nos donos da bola de hoje. Fala, rapaziada, quinta-feira de Copa do Brasil. O pai cravou ontem. Eu dei meu palpite ontem, não lembro, hein? Eu tava achando que São Paulo ia passar mesmo, mas não sei se eu dei meu palpite não, então nem vou especular aqui não. Depois eu olho no programa de ontem, fechou? Temos muito comentário sobre o desempenho dos nossos queridos times mineiros nesse primeiro turno. A rapaziada tá na bronca aqui com razão, né? Assina embaixo o que o Thiago Fernandes falou ali, desapontado com o Cruzeiro e decepcionado com a América e Atlético, porque, nossa senhora, essas últimas rodadas, então, o Galo melhorou, a América não sai dessa situação por nada, troca de treinador, nada soluciona e o Cruzeiro tá difícil de pontuar também. Fechou? Mas o Paulo aqui falou, decepção Atlético e o América por estar em... Decepção Atlético e o América por estar em último até essa rodada. Assim, em último, ninguém esperava o Coelho. O Mário Félix, assim, Cruzeiro não entrou para ganhar título, e sim para se manter. Precisa de mais 24 pontos. Ronaldo não prometeu título para ninguém, mais 24 pontos. O Cruzeiro terminaria com 48, fez 24 no primeiro turno, mais 24 no segundo turno, 48 pontos. E aí é certeza que se salva do rebaixamento, que é o que o Ronaldo falava no início da temporada. 48 pontos, talvez pegaria uma vaguinha na Sul-Americana ali, mas não é certeza. O Sebastião Cândido falou, sou Felipão pelo tudo que fez no futebol, mas pela idade não tem chance de reciclar, por mais que queira. Então, assim, o Sebastião tá falando sobre o Filipão aqui, que aparentemente ele não quer que o Filipão continue no cargo do Atlético, acho que o Filipão não vai dar sequência. O Mário Félix também falou que o Cruzeiro precisa marcar gol, não está jogando mal assim não. Mas se não chegar e colocar a bola na casinha, fica difícil de fazer os 3 pontos, né? O Pedro falou aqui, a América já caiu e é normal sim. A normal é ficar 3 anos na Série A. Cara, mas assim, a gestão que a América vinha fazendo, montou bons times, cara. A América conseguiu fazer bons times nos últimos anos. Eu confesso que esse ano decepcionou. Um elenco, né, com a média de idade muito alta, a rapaziada não conseguiu conciliar as competições aí. E aqui o Caio tá falando, quando vejo os jogos do América nas Copas, não dá para entender esse time na lanterna do Brasileirão. E ainda ressaltou, não concordo com o Elton. Vários jogos o América jogou bem, mas acabou perdendo, coisas do futebol. É até difícil falar sobre essa questão de desempenho do América, né? O nosso querido Marcos, de Nova Viçosa, na Bahia, falou, Cruzeiro e Atlético vão morrer agarradinho no Brasileirão. Ele falou que tá caminhando, os dois times estão na mesma faixa ali da tabela, né? E o Ivandir aqui tá pedindo Benítez ou Casares no Atlético. Falou assim que acredita que em contratos de produtividade eles podem render. Será? Vou trazer esse questionamento para a rapaziada no próximo bloco. Né? O Benítez está na América hoje, né? Mas joga alguns jogos, outros ficam machucados. Eu gosto do futebol do Benítez. Casares, eu confesso que não tenho muita esperança, não. Fechou? Vamos voltar pra TV, rapaziada. O Valu, isso tinha que estar ao vivo, cara. O Valu é um tarado mental. O Neymar já não tem foi condição, aplaudido não, pela torcida cara. do Cruzeiro. Né?
E você achou gostoso? Não, foi de eu tô forma falando que irônica. acontece. O Fábio ter sido aplaudido foi por tudo que ele fez. Quando ele passou o quê? Aqui, Era essa discussão aqui no intervalo. Eu fui tá, gente? conhecido. Por que você está falando do Fábio? Porque a gente discutiu o Fábio Porque ele no renovou com o Cruzeiro Fluminense. aqui. Porque ele renovou com o Fluminense. Renovou com o Fluminense. Até 2025. Isso. Tá, esse negócio aí que rolou de que tá, não sei o que, com o Cruzeiro recentemente, isso é onda, né? Ou aconteceu? Não, não aconteceu. Não aconteceu. É uma ondinha, né? Não aconteceu. É uma ondinha. Não Não, aconteceu. aconteceu nada. Não tinha Zero. a menor Como possibilidade de diria acontecer. o meme, e como isso afeta o Cruzeiro? Isso não afeta o é Cruzeiro. por lado nenhum. Não veio do Fábio e não veio do Cruzeiro. Mas Zero. agora Zero. eu fui convencido por duas pessoas que não são cruzeirenses, não. São pessoas da imprensa sérias, isentas, que são Thiago Valu, não é cruzeirense, é da imprensa, né? É isenta, e o Rodrigo Genta, papai Smurf. O que eles falaram comigo? Quando eu falei que o Fábio era o maior e melhor goleiro da história do Cruzeiro. Eu falei, não! Peraí, calma que você está sofrendo com ejaculação precoce. Vamos te levar na alfa mesmo. Então é o seguinte, os dois falaram comigo assim, não, o Dida é o maior e o melhor. Aí eu comecei a pensar. Falei, caramba, será? Aí eu pensei e cheguei à seguinte conclusão. O Dida é o maior e melhor goleiro da história do Cruzeiro. Eu não penso assim. Eu também penso de forma Você acha diferente. que quem que é o Eu acho o Maisena? Fábio o maior e o Dida o melhor que eu vi. É um pensamento meu, é uma ideia que eu tenho. Mas você E se- quer incutir isso na minha cabeça? Eu quero passar a ideia. Às vezes o torcedor. Você não respeita a minha opinião? O torcedor que Eu tem não. em casa pode pegar e argumentar sobre isso. Eu penso que assim, os números que o Fábio consolidou com o Cruzeiro, os títulos que o Fábio conquistou com a camisa do Cruzeiro. Então isso deixa sólida a imagem dele e tudo que ele representou para o Cruzeiro. Por isso que eu coloco ele como o maior. O melhor que eu vi jogando pelo Cruzeiro de 1994 até 1998, que foi esse período que o Dida passou, que fez inúmeras defesas espetaculares e conquistou títulos importantíssimos para o Cruzeiro, eu coloco o Dida como o melhor e o Fábio como o Ô, maior. HG, Ponto. só uma coisa. Pois não, fica à Vendo vontade. essa renovação do Fábio, eu não consigo deixar de pensar o que aconteceu no início de 2022, né, que foi quando essa gestão assumiu. Que para mim é uma gestão que tem muito mais acertos do que erros. O único erro dessa gestão, ou melhor, o maior erro dessa gestão foi não ter renovado com o Fábio. Tinha que dar pra ele tudo que tinha sido prometido. Aqui, e arrebentar com o Cruzeiro. Um baita Tinha goleiro. mesmo. coisa pra você. Tinha que Ele arrebentar tá essa alegando posição. muito Na no época, Fluminense. veja bem, o na maior época- erro dessa gestão é não Peraí, renovar com o Fábio. peraí. Na época, quando o Cruzeiro tomou a decisão de não renovar, eu fui um que bati demais na direção do Cruzeiro. Na época, tá? Você quer na época ou a época? O que você prefere? Aí, bati demais. Aí depois, cara, é que a gente toma umas decisões, né, Thiago, na vida, que depois, daqui a pouco a gente arrepende. Por que a gente arrepende? Tem coisa que você... Tem decisões que você toma no impulso, não é isso? E aí você fala, ih, caramba, errei aqui. Aí eu fui analisar, falei, cara, os caras estão lá. Eu não estou querendo nem saber quanto o Ronaldo tirou do bolso dele ou se não tirou. Para mim não interessa o dinheiro que ele põe no clube de onde vem, desde que seja lícito. Se vem do bolso dele ou se ele trabalha com o dinheiro do próprio clube, isso aí é mérito dele que conseguiu fazer, tá? Ponto final. Se for lícito, não quero saber se vem dele, do Pedro Lourenço, da venda de camisa, da Betfair, se vem lá do sócio, não interessa. Mas aí eu comecei a pensar, falei, cara, se o salário do Fábio estava muito acima da média que eles estavam dispostos a pagar, eles entenderam que não dava para renovar. Eles entenderam que não. Eles queriam outro perfil, eles queriam um perfil que fosse mais barato, ele estava com dívidas muito altas, no início, quando chegou, mais assustadoras do que hoje, e aí eu pensei, cara, errado estava eu. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não, você estava certo, HG. Não estava não, Tinha irmão. que renovar com o Fábio. Não Tinha tava. que manter. Não tava. Tinha que manter. HG, o que ele tá fazendo no Fluminense Mas aí nós é estamos um falando absurdo. Não, mas eu não questiono a qualidade É um dele. absurdo. Eu questiono, por exemplo, tem um amigo meu que anda numa Lamborghini. Elton Novaes. Mas, mano, a situação não tá boa. Ah, não, então não é o Elton, não. A situação tá boa. Tô andando na Lamborghini. Aí pega, aí a esposa pediu pra jantar fora, foi jantar no quintal. Mas né? não, HG. Era simplesmente conversar. Deixa eu ouvir. O próprio Conversar, irmão, Fábio, dinheiro. o próprio O Fábio Fábio gosta disso aqui, o ó. próprio Fábio disse que não foi feita uma proposta formal a ele. Eu confio e acredito no Fábio. E o que o clube disse?
Tem os dois lados da história, gente. O clube Então, diz que... ô Elton, você que é um jornalista brilhante, talvez o mais experiente de todos nós aqui, não que seja o mais velho. Agosto de 2023. Calma, Valu, vai chegar aí. Não, ele não chega não. Você é daqueles que acreditam que em uma história há 3 lados? Sim. É a do Fábio, a do Cruzeiro e a verdadeira? É. Seria isso? Mas todas essas questões do Fábio foram muito discutidas. E o que você acha da decisão do Eu Cruzeiro? tô com o Thiago, que eu acho que poderia ter sido conversado e melhor negociado essa situação. Eu ainda acho Nós estamos falando de renovar ou não, irmão? Eu acho então, que tudo bem, se conversa e não renova, então tava de boa pra vocês? HG. Mas nem tentar é errado, HG. Quem falou com você que não tentou? Ele fala que não tentou. Você acredita O Fábio- só nele? Não, eu acredito. Lá no Cruzeiro, então, só tem gente mentira? Eu vejo todos os Aqui. lados. Mas quando o Fábio disse que foi oferecido para... Aliás, o Cruzeiro disse que foi oferecido para ele, foi oferecido um contrato pro Campeonato Mineiro. O Fábio queria um contrato mais longo. Aí, E, cara, eu Ô, teria Thiago, renovado. eu queria que essa chave Ele é aqui, muito ó, bom. fosse do Amacerati. Mas é do meu Corsinha, irmão. Mas o- Futebol não funciona assim, não, Cara, Thiago. o Fábio... Ah, o me Fábio- ajuda aí, cara. O Fábio, além de merecer... Ah, tá bom. O Fábio, além Tá de bom. merecer pela Tá. qualidade que Tá tem, merecia pela história que tem. Era pra mim muito melhor ter ficado com o Fábio do que estar com o Rafael Cabral. Gestão apaixonada, Eu prefiro- 90 milhões, eu prefiro menos Fábio ao 90 Rafael milhões em Ei, caixa. tio, O volta importante aqui. é pagar o Fábio que ele Só pra- merece. põe o óculos pra você ficar igual ele. Não é pagar o... Você mas vai ter discutir, muita- a discussão vai ficar melhor. Aí, agora ficou do cacete. não é- seu Vai. grau Cara, é não a é mesma não. pessoa. É a mesma pessoa. Mas, sinceramente, o valor tá errado. Aqui, ó, ele tá errado. Caramba, nós parecemos grafa. Nós temos que apontar Mas pra aqui, você e dizer, é, o valor esse tá cara errado. ali tá errado. Sei lá, me perdi. Mas, honestamente, o HG, Agosto de o 2023. Fábio, pra mim, Que- é muito mais Que goleiro que o Rafael portal Cabral. foi esse aqui? O Valor tá doido, o Valor tá Uni! doido. Caverna do Dragão. Quem é mais goleiro Caverna pra do você? Dragão. Quem é mais goleiro pra você? Gente, claro que é o Fábio, ao Então- longo da história dele, ele tem 42 anos. Não é isso que tem discussão. Agora, por conta disso, em detrimento do que ele merece receber, Parei de fazer graça, o clube tem que fazer as vontades, mesmo sem poder. A gestão apaixonada prometeu pra ele. A gestão apaixonada. Apaixonada não pode falar pelo quê, né? Senão o processo vem. Mas, enfim, prometeram um monte de coisas pra ele que não tinham condições de serem cumpridas. E a todo custo, tem que ficar com o jogador assim? Eu acho que é simplesmente sentar e conversar. Ah, O que foi Thiago, proposto a ele, que era uma renovação Não, até o final do de Campeonato Cudê Mineiro, e era, Fábio, era- eu não falo mais. Eu não o falo que mais. foi proposto a ele, que era uma renovação até o final do Campeonato Mineiro, pra mim é um desrespeito à história do Fábio. tá um bom. desrespeito. Ele tinha que estar aí até hoje. Não Poderia consegui, ser o goleiro do Cruzeiro até o final de 2025. Tá mostrando isso no Fluminense. Num time que tá lutando pelo título da ótimo Libertadores. pro Fluminense e Mostra um pro bom Fábio, futebol. Thiago. Eu honestamente gostaria de ver o Fábio aqui por muito mais tempo. Vai montar um barraco e vai morar com ele, Difícil então. eu falar isso, mas eu concordo com o Thiago, cara. Ah, o time tá com a razão hoje. O Thiago ficou com medo do Valu. Porque a opinião dele foi a mesma minha. É. E ele não teve coragem de falar. Não é, porque o homem ficou muito bravo, né? Ele não teve coragem de falar. Eu acho que o Fábio é, sim, o maior goleiro da história do Cruzeiro e, quem sabe, até o maior jogador. Mas o Dida jogou mais do que ele, né? O Fábio, Mas por então toda a ele não é história... que ele... Não, mas é questão de título, de representatividade Vou brigar com você, dentro do HG. clube. Mesma Eu coisa. acho que o Fábio é o maior goleiro e, como eu já disse, talvez o maior Vocês estão jogador da querendo história ficar do bem com Cruzeiro. os dois lados. Não. O Thiago tá certo. E vou te fazer uma questão. Quem foi o melhor goleiro, pra mudar do outro lado, melhor goleiro da história do Atlético? Melhor? Melhor. Melhor? É. O melhor. Aí é só a tática pra você pensar, tá Não, ligado? o melhor. O melhor que você quer saber? O melhor. O melhor mesmo? Melhor. O melhor mesmo, assim. Primeiro o melhor. Não, então vamos começar pelo mais fácil. Quem é o maior goleiro da história do Atlético? O maior? O maior. O maior mesmo? Isso. Você quer saber o maior? Não, tô o maior sem pensando discussão. aqui, Não, pô. o maior não precisa pensar. Eu vou te responder daqui a pouco. Você tem que lembrar que quem pergunta aqui sou eu. Ah, verdade. Agora, você quer saber qual a maior empresa de concreto do mundo? Tá aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque você está com uma pequena obra, você chama a Concrelagos vai lá e agiliza o processo, você paga em 21 vezes, está aqui, ó, 21 vezes para você pagar, a qualidade de um concreto que leva segurança e conforto, a segurança para você e sua família, conforto por quê? Porque é ágil. Chegou lá, parou o caminhão, ligou, aquele mangueirão, e brrr, vai lá, socou a parada, tá tudo resolvido. Isso é Concrelagos, 35 anos de história. E não bate no carro das pessoas na rua e não paga o conserto, igual outras aí. Então, é disparado o melhor serviço de concretagem do Brasil.
referência, tem a frota mais nova do mercado, entrega rápida, como você precisa, e uma confiança que não dá para você abrir mão não, meu irmão. Não dá, minha irmã. Quando o assunto é como eu falei, que nem o Malafaia agora, não é meu irmão e minha irmã. Então, se você, como eu, acha que além de qualidade e preço, isso faz diferença, chama a gente, poxa. Chama a gente, precisa pagar em 21 meses. 21 meses para você pagar. É um negócio espetacular, é tranquilidade, é conforto, é qualidade, atendimento rápido, pequena obra, grande obra, chama a gente, chama a Concrelagos. Se precisou de concreto, Concrelagos, 0800 033 1001, 0800 033 1001 ou concrelagos.com.br, 0800 033 1001 ou concrelagos.com.br, rápido intervalo, é rapidinho. Ó, tem uma informação importante no intervalo para você aí. Não saia daí, vamos falar daqui a pouco na volta de Arena MRV. Tudo alinhado para o Atlético estrear, jogo oficial contra o Santos para 30 mil torcedores. Até já. E fala, rapaziada. Não, pô, o Andrezão tava falando aqui que, né? Não, mas é porque o Andrezão falando que tava pra baixo, é porque esse assunto de primeiro turno dos times mineiros me deixou pra baixo, eu confesso. Pô, eu esperava mais dos três, pô. Esperava o Cruzeiro entre os 10, esperava o Atlético no top 6 e esperava o América brigando no top 10 também. Então, assim, deixou pra baixo mesmo. Os três são uma decepção, né? Tomara que melhore o segundo turno aí, porque, pô, a América tá em último no campeonato, não tem explicação. Não tem explicação, o trabalho era bem feito. Então, o Atlético tá em 11º, o Cruzeiro em 12º. Não tá dando não, pô, tá difícil demais. Mas, eu tô rindo aqui porque os comentários da discussão aqui entre Dida e Fábio gerou vários universos aqui, virou uma espécie de filme de super-herói, virou vários universos aqui. Pô, rapaziada começou a comparar aqui Tafarel com o Fábio, um falando que o Tafarel jogou 12 anos na Europa, que é muito melhor que o Fábio. Aí tem aqui o nosso querido Samuel Carvalho, Fábio o maior, Dida tecnicamente o melhor, porque o Dida jogou menos tempo, né? E assim, tá quente aqui os comentários, continua mandando. O Galo Up mandou, Tafarel foi o maior, com certeza. O Décio Miguel já falou outra coisa. Tafarel ficou famoso por causa do pênalti contra a Itália. Tipo assim, um fala que o cara é o maior e o outro já fala que, tipo assim, que o cara ficou conhecido por causa de um lance. O Breno Santos, não apagando que o Fábio foi para o Cruzeiro. Ele teve a oportunidade de jogar o Campeonato Mineiro. Não quis. Poderia ter jogado e mostrado para a comissão que poderia ser útil ao novo Cruzeiro. Cara, esse assunto do Fábio é complicado e eu gosto de ver opiniões diferentes aqui, ó. O Patrick falou, tá mostrando Flu, tomando um gol bizonho todo jogo. Ou seja, já acho que o cara não tá tão bem no Fluminense assim. Mas se o Fluminense renovou é porque queria, né? O Cabuloso de Minas, Dida jogou em alto nível no Brasil e na Europa. Tafarel, goleiro comum. Goleiro de panelinha da seleção. Eu tô falando, é sensacional, rapaziada, os comentários. Me divirto, pô. Cada um falando uma coisa aqui. O Washington tá falando que o Fábio é mercenário e que o Dida é o maior. Parece cruzeirense, pela opinião, né? E vamos ver o que mais aqui que tem. O Galo Up falou, Dida também pegou demais. Quem viu, viu. Você tá louco aí. Ele é atleticano, mas reconhece que o Dida era um goleiraço. O Dida era um goleiraço. Tem umas defesas do Dida no Milan, que ele tinha mais de 30 anos de idade já e estava jogando em alto nível na Europa. O Dida era bizarro. E o Elias falou assim, de goleiro o Galo sempre foi top. Tafarel, João, Vitor, Carlos, Veloso, sim. Os dois, tanto o Cruzeiro como o Atlético, sempre tiveram ótimos goleiros, né? Fechou, mas ótima discussão. Me diverti aqui nos comentários. Fechou, rapaziada? Vamos voltar para a TV.
O Minascap de agosto, ó, tá com um show de prêmios simplesmente espetacular e prêmios em dinheiro, hein, que vieram para transformar a vida dos mineiros. R$10 mil no primeiro prêmio, R$20 mil no segundo, R$30 mil no terceiro, R$150 mil no quarto prêmio e mais 30 prêmios de R$3 mil no Gira Minas. São R$300 mil em prêmios para você concorrer e ganhar. Então você vai aproveitar essa oportunidade e garantir já o seu Minascap online no comércio com os revendedores. Você pode comprar aqui embaixo, ó, no minascap.com. Você pode baixar o aplicativo nas mãos dos revendedores, nos postos de vendas ou lá naquele QR Code que está lá no cantinho, tá? Então compre, ajude a pai e seu coração bate muito mais forte. Aquele aqui, ó, é o CJ. Não, é o Zezé de Camargo. O Atlético aguarda o laudo da Polícia Militar e aí Corpo de Bombeiros, etc. Então, para confirmar o jogo contra o Santos, no dia 27, na Arena MRV, para 30 mil espectadores. Então, essa vistoria, o pessoal vai chegar lá e falar assim, ó, aqui tem que botar um caninho aqui, botar uma portinha ali, redar isso aqui, etc. e tal, ajeitar para que o melão role de forma oficial na Arena MRV. Para 30 mil espectadores, já dá para fazer uma fumaça, hein, Eltinho? Nossa, demais, demais. O torcedor do Atlético ainda está muito feliz aí com essa possibilidade aí. O Atlético fez essa arena pensando no fortalecimento da marca e também do time, né? Do que vai estar rolando a pelota ali em campo ali. Então, o torcedor vai ter essa oportunidade aí a partir do dia 27, de ver a força da arena para ajudar o Atlético aí ao decorrer do período. Thiago Fernandes seguramente estará lá. Momento importante, histórico para o Clube Atlético Mineiro. Jogo oficial contra o Santos, lá na Arena MRV. Eu tô muito empolgado para ver como é que vai ser, de fato, o funcionamento da Arena. Mas uma empolgação para ir de bandeira e camisa, não, né? Não, eu vou trabalhar, inclusive, você vai trabalhar. Mas eu tô empolgado para ver como é que vai ser essa... Aliás, na verdade, mais do que empolgado, curioso. Acho que essa é a palavra correta. Porque eu quero ver como é que vai funcionar a questão do trânsito ali. Essa era uma das contrapartidas que tinham feito e tal. Quero ver se... Então, o jogo das vendas foi para quantas pessoas? Foi para 20. Foi para 20. Fim de semana, hein? Não teve problema nenhum de trânsito. Teve muita fumaça, não, na hora de sair, chegar. Vai ser final de semana. É um domingo. O Santos também é fim de semana? É um domingo. Eu quero ver dia de semana. É um domingo. Jogo 7h30, 9 Eu acho que horas. foi muito bem escolhido esse jogo. Foi muito bem analisado essa questão para fazer esse jogo. O jogo contra o Santos, é um adversário gigantesco, que tem uma história importantíssima dentro do futebol, então já tem uma marca bonita, o Santos é o Santos de Pelé, então tem uma história interessante jogar contra o Santos na Arena, então isso já é valioso. E o dia de ser um dia de domingo, né, o jogo é 4 horas da tarde. Dia de domingo, Gal Costa. Um dia de domingo, 4 horas da tarde, o Atlético enfrentando a equipe 18h30, tá? 18h30, melhor ainda, um trânsito bem mais tranquilo. Mais leve. Não, mais tranquilo. Eu quero ver de verdade um jogo de dia de semana. Quarta-feira, né, Thiago? Quarta-feira, 7h30 da noite, 8 horas da Que noite. jogo 7h30 da noite? Se alguém... Mas acontece, Calma que eu vou te falar. Mas tem que fazer isso, sim. Porque é o seguinte, jogo 7h30 da noite em qualquer estádio, no Mineirão, já é uma desgraça. Então, se for lá na Arena, os caras, ai, nossa, porque a Arena... Não, em qualquer lugar, Independência, lá no Allianz Parque, no Morumbi, 7h30 da noite, é um caos. Vamos embora? Vamos sim. Mostra a imagem que resume o programa de hoje, André. Muito bom. Posta isso aí! Posta isso aí! Nós temos os gêmeos, super gêmeos ativados. Vamos embora, meu povo. Até amanhã. Um forte abraço. Obrigado, Thiagão. Obrigado, Elton, Thiago Valu, Thiago Fernandes. Obrigado a todos os Thiagos do Brasil e do mundo. Amanhã estaremos de volta aqui no mesmo horário, às 13 horas.